Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui está falando o professor Giovanni. Esse material é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho. Se você for de outra escola, seja bem-vindo. Espero que seja de muita valia. Então vamos lá, nono ano, PET 2, semana 4. Lembrando que não vou fazer apenas correção de atividade, né? Nono ano, matéria de química está bem atrasada, perto do que eles abordaram nos PETs, né? Então vou trazer aqui uma outra matéria que deveria estar antes de reação química, que são as funções químicas. Então nós temos de novo lembrar que tem metais, ametais, gases nobres, o hidrogênio e da escadinha ali. Professor, por que você está fazendo isso toda a aula? Para a gente gravar isso, e isso depende. Disso também depende a matéria de funções químicas. Nós conhecemos metal e ametal. Então vamos lá. Definição de função química. É a característica particular de um determinado grupo de substâncias que apresentam entre si propriedades semelhantes devido à presença de um ou mais átomos comuns em sua fórmula. O estudo das funções químicas, de suas características e de suas propriedades, torna possível a utilização de muitos materiais em nosso dia a dia e a fabricação de outros. Além disso, nós vamos entender o comportamento das substâncias e como essas substâncias transformam-se em outras. Precisamos conhecer as funções químicas, beleza? Ácidos. É a primeira função química que nós vamos falar. Aqui nós estamos falando daquilo que nós chamamos de função química inorgânica. As outras funções, que são as orgânicas, a gente não trabalha no nono ano, tá? Vai trabalhar lá no ensino médio. Então vamos lá, os ácidos, que também vão ser retomados lá. As inorgânicas também vão ser retomadas lá no ensino médio. Ácido, definição de ácido. São compostos covalentes. Olha aqui, ó, coisa importante, ó. Se é covalente, é feito de ametal ou hidrogênio, né? Ou seja, compartilha elétrons nas suas ligações. Eles têm a capacidade de ionizar em água. Olha, apesar de ser covalente, eles ionizam e vão liberar o cátion H+. Lembra que o hidrogênio forma um cátion. Então vamos lá, essas características. Tem sabor azedo, conduzem corrente elétrica, pois são soluções eletrolíticas. Formam o gás hidrogênio quando reagem com metais, como magnésio e zinco. Tá? Formam gás carbônico ao reagir com carbonato de cálcio. Olha que tanto de característica bacana. E alteram para uma cor específica os indicadores ácido-base, né? O papel tornassol. É um papelzinho que você coloca lá. Quando for ácido, ele fica vermelho. Tá? O ácido ele tem pH menor que 7. Tá? Tudo que é para baixo de 7 é ácido. Beleza? Esse 7 ficou horroroso. Ficou menos pior agora. Então, o pH menor que 7 é ácido. Vamos lá. Classificação dos ácidos. Os ácidos podem ser classificados de acordo com o número de hidrogênios. Né? Ele pode ser monoácido, quer dizer que tem um hidrogênio só. Tá os exemplos aí, ó. Né? Ácido nítrico, ácido clorídrico e cianeto. Os diácidos, que vão ter 2 hidrogênios. Ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, eu acho que é esse aqui, sulfídrico, posso estar enganado. E ácido, anotei o nome aqui, mangânico. Gente, a gente não sabe tudo de cor, não. E aí depois temos o triácido, possui 3 hidrogênios, né? É o ácido fosfórico e ácido bórico. E aqui, 4 hidrogênios, esse é o pirofosfórico. Não, professor, que nomaiada. Não preciso gravar, não, tá? Inclusive esse aqui e esse aqui eu tive que pesquisar mesmo. Esse aqui a gente chutou, esse aqui a gente chutou e esse aqui eu chutei no escuro mesmo. Esse aqui eu não tenho certeza. Esse eu chuto por quê? Porque, ó, fosfórico, tá? Porque tem um fosfato aqui, ó. PO4 é um fosfato. E aqui o bórico, por quê? Porque tem um boro. Então, chutei assim, né?
Tomara que seja isso mesmo. Não precisa saber o nome aqui não. O que importa é que quando tem esse H antes e depois acompanha isso tudo, pode ser um ácido. Tá bom? Professor, a água é um ácido? Às vezes sim, às vezes não. Professor, o que você está falando? Porque a água também libera o H+, em algumas situações. Tá bom? Então ela pode ser ácida. Vamos lá, classificação. Podem também ser classificados pela presença de oxigênio. Classificado, tá? Ele pode ser hidrácido, que não tem oxigênio. São os casos do ácido clorídrico, ácido brômico, que é o bromo, e o cianeto, né? Ácido... Esqueci como é que seria o nome dele. É o cianeto, é um veneno, inclusive. Aí os oxiácidos são aqueles que têm oxigênio. Então o hidrácido só tem hidrogênio. O oxiácido, ele tem um oxigênio além do hidrogênio, né? Então tem esse aqui, que eu não sei qual que é um clorídrico com o oxigênio. Eu não pesquisei antes para saber qual que era, tá? Professor, você vai me matar. Paciência com o professor. Aqui é o carbônico, esse aqui é o nitroso. Vamos lá? Outra classificação pode ser de acordo com o grau de ionização, né? Temos os fortes, que são aqueles que têm ionização acima de 50%. O clorídrico e o nítrico. Aqui falei nitroso, mas é nítrico. Moderados, quando tem entre 5% e 50%. Aqui tem o sulfídrico e o fosfórico. E o fraco, né? Que aqui tem esse H2S, que eu não sei o nome dele, depois eu posso pesquisar para falar com vocês, e o cianeto. Quer dizer, ele quase não libera, apesar de ser venenoso, né? O outro grupo são as bases, outra função, né? Base é o oposto de ácido. Então, a base são compostos de íons formados por cátion, a maioria das vezes, de metais, que se dissociam em água, liberando o ânion hidróxido ou OH-. Esse menos tem que estar sobrescrito, mas tá bom, a gente entende. A maioria das bases recebem o nome do editado com mi. Hidróxido de, mais o nome do cátion, ou só acompanhado ou acompanhado no número em algarismo romano, né? Vai ser hidróxido de, por exemplo, hidróxido de sódio, Aí pode ser hidróxido de sódio 2, não existe, mas pode ser, entendeu? Que é um numeral, que que tem a ver com o número de ligações que ele faz lá. Aí as características, elas são insolúveis em água, a maioria. Elas conduzem corrente elétrica quando estão dissolvidas na água, tá bom? São escorregadias, reagem com ácido formando sal e água como produto. E alteram a cor do tornassol e fica azul. Lembra que o ácido fica vermelho. E o pH, né, que é o índice de acidez, né, ou de concentração do íon hidrogênio, das bases é maior que 7. O sabor da base é adstringente. O que é isso, professor? Aquele que puxa na boca, que parece que prende, que trava a boca. Banana verde é um exemplo. Classificação. São exemplos, né? São lá. Podem ser classificadas. Esse aqui eu dormi no ponto na animação. Podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas liberadas em solução. Então vamos lá. Temos igual o ácido, né? Mono, quer dizer que tem uma hidroxila só. Esse aqui é o hidróxido de potássio. De sódio, hidróxido de sódio, que a gente conhece como soda cáustica, tá? Aqui é o hidróxido de potássio. Aqui é, não sei qual que é. É alguma coisa com amônia. Mas depois eu procuro saber e falo com vocês. Mas o nome é o que eu falei, não importa tanto. Possuem duas hidroxilas, que aqui é de cálcio, a de ferro e a de manganês. E a tribase tem 3, a de alumínio e a de ferro. E a gente já sabe lá o exemplo, que é a de tetra, né? De 4 hidroxilas, né? Aqui
Nossa, sumiu o nome. SN, sumiu o nome do bendito do negócio. Selênio. E de chumbo. PB é chumbo. Beleza? Beleza. A classificação. As bases podem ser classificadas ainda também, né? Pelo grau de dissociação. Mesma coisa do ácido. Vocês viram que tá a mesma lógica? Tem as fortes, que são as de metais alcalinos, como o sódio e o potássio, né? Que é a dissociação praticamente 100%. E temos as de metais alcalinos terrosos, como o cálcio e o bário. As exceções são a de berilo e a de magnésio. E temos as fracas, né? Os fracos, os hidróxidos fracos. Possuem grau, né? Inferior a 5%. Aqui está o exemplo aqui, que é aquela lá que eu vou descobrir, que é um nitrato que está aí, mas eu vou descobrir qual que é o nome. E de zinco, tá bom? São dissociação fraca. Lá, as exceções aqui do metal alcalino, quer dizer que essas aqui são fracas, tá? Que é o berilo e do magnésio. Que estão em outro grupo. Vamos lá? Ainda sobre classificação delas, de novo eu dormi no ponto na última, podem ser classificadas quanto a solubilidade em água. Então, né, elas podem ser solúveis ou pouco solúveis ou insolúveis. Solúveis dissolve, né, obviamente. De novo, os metais alcalinos e o amônio. Aqui, achei o nome dele, ó, é amônio. Tá bom? É uma amina que está ali, é o amônio. Os exemplos, por isso que eu não tinha pesquisado, que eu sabia que tinha um nome, esse aqui é de bário, tá? Aqui o dos alcalinos terrosos são pouco solúveis, de cálcio e de bário também entra, ó. Quer dizer, ela está nos dois, né? E praticamente insolúveis de prata e de alumínio. Sais são compostos iônicos que apresentam no mínimo um cátion diferente do H+. Se tiver H+, ele é o quê? Ácido. E um ânion diferente de OH-, que se tiver OH-, é base. Então eles vão ser, né, iônicos. Não pode ter esses dois aqui. Nem o cátion H+, nem o ânion OH-. Um sal pode ser obtido em uma reação de neutralização, que é a reação entre o ácido e a base. Lembra que a base misturada com o ácido vai formar água e sal. Aí nós temos um exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico, com a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, formou, né, com dupla troca. Lembra disso? Dupla troca. Hoje, inclusive, a reação os tipos de reação que nós vamos rever, né? Dupla troca, formou NaCl mais H2O. É a reação do ácido clorídrico, né? Acabei de falar. Produz sal, cloreto de sódio e água. O sal formado é composto pelo ânion Cl- e pelo cátion Na+. Tá bom? Tranquilo? As características são compostos iônicos, já falamos, são sólidos e cristalinos, sal não é líquido, sofrem ebulição em temperaturas altíssimas, né, 800 graus, conduzem corrente elétrica em solução com água, né? Tem sabor salgado, é sal, né, Giovanni? Obviamente. Então aqui nós temos algumas classificações. Eu trouxe aqui o quadro com a classificação. Temos os solúveis e os insolúveis. Todos esses são solúveis: nitratos, cloratos, acetatos, cloretos, brometos, iodetos e sulfatos. E aí estão os ânions deles, tá? O cátion e os cátions têm as exceções, ó, que não são solúveis. O acetato de prata, que seria o clorato, não dilui. Tanto todos esses aqui, ó, tanto o nitrato quanto os acetatos,
né, o acetato de prata não dilui, ó. As exceções desses aqui, ó, dos cloretos, dos brometos e os iodetos, são com esses cátions, né, o de prata, o de mercúrio e o de chumbo. Já os sulfatos, as exceções são essas aqui, ó, de cálcio, de bário, e o SR eu esqueci qual que é o elemento químico, e de chumbo. Não precisa saber tudo não, gente, já falei com vocês. Já os sulfetos, que é o S, né, só o enxofre sozinho, né? Tem as exceções que podem ser solúveis. Sulfetos de metais alcalinos e alcalino terrosos e amônios diluem. Já os carbonatos não diluem nem os fosfatos, com as exceções de metais alcalinos e amônios. Beleza? Professor, tem um monte de exceção? Não, preocupa com isso não. Preocupa com isso. Ó, o sal pode ser solúvel ou insolúvel. Em água, tá, gente? Em água. Tá bom? Vamos lá. Classificação ainda. Podem ser classificados quanto à alteração do pH da solução da seguinte forma. Os sais neutros não alteram o pH. Cloreto de sódio. Os sais ácidos, eles alteram, fazendo ficar menor que 7. Olha um exemplo aí, ó. O cloreto de amônio. Já os sais básicos fazem ficar básico, vai ficar maior que 7 o pH. E aí tá esse aqui, ó, que é o que eu não faço a mínima ideia qual que é o sal aqui, não. É um sal de sódio, né? Um sal de sódio. Aí não interessa muito agora o nome, não. Por que fica esses dois Os aqui? É porque é um conjunto, é um grupo, é uma função química, tá? E aí tá destacando essa função química aqui, que faz o COO. Tá bom? Isso depois vocês vão aprender lá no ensino médio. A classificação. Tem outros tipos de sais também, né? Tem os hidrogênio sais, os hidroxissais, os sais duplos, os hidratos e os complexos. Olha aí, bem complexo, né? Nem preciso falar nada. Então, a nomenclatura do sal, que é o que mais nos importa. Vai vir de maneira geral nessa ordem. Primeiro, o nome do ânion, cloreto, o nome do cátion, sódio, né? Era um exemplo. Iodeto, de potássio. Então, sempre o nome do elemento que vem depois, escreve antes. Não, parece inglês, né, professor? Mas tá bom. Então, para terminar a matéria, os óxidos são compostos binários, iônicos ou moleculares. Pode ser iônicos ou moleculares, quer dizer, pode estar com ferro, com metais, como o ferro e outros, ou pode estar ligado a outros metais, o oxigênio, que tem 2 elementos. Possui oxigênio na sua posição, sendo ele o seu elemento mais eletronegativo. Então, tem que ser o mais eletronegativo o oxigênio. Mais eletronegativo que ele, geralmente não vai formar um óxido, tá? A fórmula geral de um óxido é o C do cátion, Y+, quer dizer, a valência, né, a carga da valência do cátion, e o O 2-, lembra disso? Aí a gente pega e inverte, né? O 2 passa para cá e a carga Y+ passa para cá, lá, o C2OY. Então, as características, nos exemplos a gente vai ver alguns assim, tá? São substâncias binárias, são formadas pela ligação do oxigênio com outros elementos, exceto o flúor. Olha lá, o flúor é mais eletronegativo que ele. Óxidos metálicos, ao reagir com ácidos, formam sal e água. Olha a característica interessante. E óxidos não metálicos, ao reagir com bases, formam sal e água. Olha que legal. Então, o metálico forma sal e água com ácido. Tá bom? E o não metálico forma sal e água com base. Tem base isso? Classificação ainda. Nós temos os iônicos, que é obviamente quando ele vai combinar com metal, e os moleculares quando ele combina com não metálico, ou ametal. Tranquilo? Aqui, ó, mais uma fórmula. ZnO.
Por que aqui não tem número, professor? Porque o Z é mais 2. E o O é 2. O 2 foi para lá, 2 foi para cá, só que não precisou. Porque lembra, trocou os dois elétrons, né? Os 2 elétrons do zinco foi para o oxigênio. Já aqui deu, ó. Por que deu aqui? Porque o do enxofre era 4. Tá? E aí ele precisa de 4 ligações. E o oxigênio faz duas aqui, completa lá. 2 de cada, né? 2 vezes 2, 4. Beleza? Já os básicos, né? Outra classificação. Tem os básicos, que vai alterar para mais de 7. Os ácidos que alteram para menos de 7. Olha os exemplos aí, ó. O lítio, olha lá, ó. O lítio foi para cá, o 1 foi para cá, o 2 foi para cá. Ó. Viu como é que é? Lá. Os neutros, que não mudam, os peróxidos, solução aquosa, reagem com a água ou ácidos diluídos e formam água oxigenada. Olha aí que legal, formam água oxigenada. Tem um exemplo aqui, ó. O óxido de potássio. E os anfóteros, que podem se comportar como ácidos ou bases. Ele se comporta como, mas não é. Beleza? Beleza. A nomenclatura é muito simples. Óxido de, mais o nome do elemento que combinado com o oxigênio. Esse é fácil, né? Então aqui, ó. Esse aqui é óxido de zinco, óxido de enxofre, dióxido de carbono, que tem um di, né? Trióxido de enxofre, e aí vai. Beleza? Beleza, professor. Por que é trióxido? Porque são 3 oxigênios. Dióxido de nitrogênio, que na verdade a gente nem usa muito esse nome para esses aqui, tá? A gente usa os sulfetos, os outros nomes. Nitrito, e lá vamos nós. Vamos lá, continuando. Óxidos iônicos. Ainda temos os óxidos iônicos. E os moleculares de novo aqui, ó, para vocês verem. Aqui é o exemplo aqui, ó, óxido de ferro 2, porque ele fez 2 ligações. Óxido de ferro 3, porque ele fez 3 ligações. Tá? E aí vai. Tranquilo? Vamos lá para a correção da atividade. Nós temos lá falando sobre o ácido clorídrico, HCl, no estômago, né? Que pode ser regulada com o uso de antiácido composto de hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. Olha lá, são 2 bases. Viram? 2 bases que reagem, que reduzem a acidez gástrica em níveis normais. As reações que ocorrem estão representadas abaixo. Então tá aqui as 2 reações. Beleza? Letra A. Classifique as reações de acordo com seu tipo. Então vamos lá. HCl, né, ácido clorídrico com hidróxido de magnésio. Dupla troca. Por quê, professor? Olha aqui, ó. O magnésio trocou de lugar com o hidrogênio. Trocaram de lugar, né? O hidrogênio veio para cá e o magnésio foi para lá. Já o outro também é dupla troca. Vai, professor, como assim? Olha, de novo, o alumínio e o hidrogênio trocaram de lugar, ó. Beleza? Faça o balanceamento das equações. Nós vamos lá para aquele quadrinho de novo. Contando. Lembra? Macho. É macho. Para fazer o balanceamento tem que ser macho. O M de metais. Então a gente começa com os metais. Magnésio de um lado, magnésio do outro. Beleza. Depois nós vamos para os ametais. Macho, Ma. Então, tirando o CHO, né? Então vamos lá, o cloro. Um do lado de cá, 2 do outro. Opa, já começou a desbalancear. Hidrogênio, tem 3 do lado de cá. Lembrando que esse 2 aqui multiplica tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Então, 2 mais 1, 3. Do outro lado, 2. E 2 oxigênio. Aqui e do lado de lá, só 1. Beleza. Então, vamos começar o balanceamento. Pelo cloro, macho, o A metal. Então, tinha 2 do lado de cá e 1 do outro lado. Então, a gente vai colocar o
o 2 do outro lado, beleza? Passamos a ter 2 hidrogênios aqui. Então, ao invés da gente ter 3 hidrogênios, a gente passou a ter 4 hidrogênios. Acompanharam o raciocínio? Então, vamos lá para o H. Não tem carbono. Então, a gente foi para o outro lado, que tinha 2, colocou um 2, 2 vezes 2, 4. Acompanhou o raciocínio? Acompanhei, professor. Agora falta o oxigênio. Temos 2 aqui do lado de cá, mas como eu coloquei o 2 do outro lado, ficaram 2. Então, como é que ficou o balanceamento? 2HCl mais MgOH2, MgCl2, 2H2O. Beleza? Tranquilo. Vamos para a próxima. Contando. Primeiro, macho, alumínio, metal. Depois o cloro. Um do lado, tem 3 do outro lado. Já começou a dar problema, né? Já o hidrogênio, 4 do lado de cá, mesma coisa do outro, e 2 do outro. E o oxigênio tem 3 do lado de cá e 1 do outro lado. Olha lá. Vamos começar de novo com o cloro. Se tinha 3 aqui, cortei e passei 3 lá, certo? O hidrogênio também vai mudar. Que tinha 4, agora passou a ter 6. Viram? 3 mais 3, 6. Do lado de cá só tem 2. Então, se tem 2, multiplica por 3, concorda? Passou a ter 6. E aí a gente passou a ter 3 oxigênio do lado de cá, ó. Balanceou. Então a nossa fórmula ficou essa aí. Beleza? A nossa equação ficou essa aí. Então vamos lá, prosseguindo. Questão 2. Fiz o print que é mais fácil. Dadas as reações químicas, está aí, associe corretamente com as afirmativas abaixo. Vamos lá. Essa aqui somou, né? Então ela é síntese ou adição, né? Essa aqui tinha um elemento só, uma substância só e quebrou em 2, decomposição ou de análise. Eu não gosto desses nomes variados demais não, mas vamos lá. A C, o Na trocou de lugar com o H. Então é dupla troca. A D, o zinco estava sozinho e entrou lá tirando o hidrogênio. Simples troca. Tranquilo? E o que vai sobrar, que era óbvio também, tem dois reagentes e um produto. Síntese ou adição. Lembrando, um detalhe importante que tem um erro muito grosseiro nessa questão. Tá? Olha aqui. Ó. Aqui é SO4 e de repente virou SO. É erro de digitação. Tá bom? O 4 tem que estar aqui. Ó. O 4 estaria aqui. Porque caso contrário, teria que formar um oxigênio. Tá bom? Mas não é o caso. Porque o zinco faz 2 ligações. E ele precisa de ligar com alguma coisa que faça 2 ligações. No lugar do hidrogênio, justamente. Então é SO4 aqui. Ou então aqui é só SO. Um dos dois lados está errado. E eu não faço a mínima ideia. Questão nula na prova. Tá bom? Se tivesse isso aí na prova, é questão nula. Prosseguindo nossa vida. Acabou. Opa, beleza. Então, nós ficamos por aqui. Lembrando que o PET 3 não tem nem sinal. Provavelmente nós vamos ter a semana 5 ou até a 6 também no PET 3. No PET 2, tá? Então, fique atento. Semana que vem a gente lança atividades extra para a gente poder concluir esse raciocínio. E eu vou fazer o vídeo, né? No vídeo, semana que vem, nós vamos concluir esse assunto de funções químicas, vendo o que acontece entre as reações de um com o outro. Tá bom? Lembrando que as atividades valem tanto a sua frequência, né, a sua frequência na escola, quanto também o nosso único método de avaliação. E o conhecimento nunca se perde. Valorize-o. Até a vista com Deus. Tchau.